Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com mais uma conversa aí com o nosso grande amigo José Eduardo Mesquita, né, Zé? Sim, E a gente fez parte do nosso grupo, eu conheci o Zé, nosso curso de ciência de dados lá no ESAI, e acabou virando um grande amigo aí, um grande parceiro do GEA. Tá junto com a gente ganhando um projeto muito bacana demais com o Gustavo, acho que ele tá aí também, tá. trabalhando com economia. E a pessoa tem uma experiência fantástica, um papo muito legal. Então, uma honra ter ele aqui. Zé, muito obrigado pela presença. A gente é muito feliz, cara. E boa sorte, obrigado. E é uma honra, viu? Tudo seu. A palavra é sua. Maravilha. Cara, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Eu faz tempo que eu estou procurando uma brecha para poder contribuir com o GEA, participar mais um pouco. Eu realmente ando com a vida bastante atribulada e não tenho participado das atividades da maneira que eu gostaria, mas surgiu a oportunidade, então deixa eu compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento, da experiência e de alguns pensamentos que eu tenho. É uma coisa que eu gosto, que eu sempre quis fazer e procuro continuar fazendo, fico aqui à disposição de todo mundo. Como a gente estava falando agora há pouco, né? Eu tive numa viagem internacional, tive nas Filipinas, e aí prejudicou um pouco também. O tempo que já era apertado piorou, mas que bom que deu tudo certo. A gente pode estar aqui nesse momento agora para a gente poder bater um papo mais informal, tá, gente? Não é tão ligado a inteligência artificial, mas a gente vai trazer aqui também alguns aspectos aqui de ciência de dados que eu passei por eles durante a minha trajetória profissional e comentar um pouco, né, não só da minha carreira, mas como alguns toques que a gente pode dar para quem está começando ou para quem está aí no meio da carreira e eventualmente tem alguma dúvida sobre encaminhamento profissional, condições de mercado, enfim. Se a gente puder ajudar com um pouco da experiência, um pouco do conhecimento que eu tenho aqui, para mim é um prazer, eu gosto e agradeço mais uma vez ao Igor, ao Rogério, pela oportunidade que eu estou tendo aqui. Então vamos lá, turma. Um pouco sobre carreira profissional, como eu disse, não apenas a minha, tá? E aí, por que, que a gente vai falar sobre carreira? Como eu disse, aqui a gente vai fazer um compartilhamento de experiências, tá? Eu não quero focar aqui exatamente na minha carreira, e sim nas experiências de cada um. A gente compartilha, coloca aqui o que, que cada um viveu, como que cada um reagiria a tal situação. Isso é bacana, porque eu vou aprender também com alguma coisa que vocês comentarem. Eu não estou aqui só para falar, eu estou para ouvir também, e certamente tem muito que aprender com o que vocês tiverem a dizer aqui. Então, esse compartilhamento é muito importante. A gente cria um network, cria uma cumplicidade, que é importante no mercado de trabalho, é importante na carreira profissional da gente. A gente precisa conhecer pessoas de áreas diferentes, que têm abordagens diferentes. Eu que trabalho em empresa, sempre trabalhei em empresa, é complicado, porque muitas vezes a gente fica fechado no escritório, fica naquele mundinho, e nem sempre está completamente ligado naquilo que está acontecendo lá fora, nas tendências. A gente fica tão focado naquele mundo que a gente vive ali dentro do escritório, que muitas coisas passam batido. Então, esse tipo de compartilhamento, de interação que a gente tem com pessoas de outras áreas, outros grupos, de outros interesses, é fundamental, né? Não só na carreira profissional, como na vida como um todo. Né? E aí a partir disso aí, a gente faz orientações, reflexões, pensa naquilo, repensa algumas coisas. E aí eu coloquei o Homem-Aranha no multiverso aqui, por quê? Porque o que eu vivi pode ser alguma coisa que vocês estejam vivendo ou ainda vão viver. Então, essas experiências, elas são reflexivas. Não é... É claro que eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha maneira de encarar e o meu contexto, mas isso pode ser válido para qualquer um de vocês. Na pior das hipóteses, como reflexão, ou como ver o que se vai fazer, o que se não vai fazer. Então, o Homem-Aranha apontando um pouco, tá? Pode ser que eu seja vocês amanhã, ou vocês serem eu amanhã. Tranquilo, galera? Ah, e outra coisa, fique à vontade para interromper, para falar, para colocar qualquer comentário. Eu incentivo isso, isso é legal, enriquece a apresentação e
é importante. Não estou aqui para falar sozinho, não. Eu quero ouvir de vocês também, tá? Então, vamos lá, um pouco dessa pessoa aqui que está falando para vocês. Eu sou um jovem garoto de 51 anos, divorciado 2 vezes, 2 filhos, nascido em Goiânia, onde eu estou aqui agora, na casa da minha mãe, criado em Brasília e morando atualmente em Sete Lagoas. Sou motociclista e gosto de dizer que sou um eterno aprendiz. A gente está sempre aprendendo coisas novas, então isso é importante. A gente sempre ter essa humildade, está aberto a aprender. Ah, Zé, mas você não falou nada do profissional. Calma, vou falar agora. Da questão de formação. Eu sou engenheiro mecânico, formei na Unicamp em 1996. Essa foto aí foi bem recente, eu tive lá no começo do mês passado. Aproveitei para dar uma olhadinha lá na minha alma mater, tirar essa foto. Foi um momento aí bacana, de rever ali como é que estava a faculdade. Mudou bastante coisa, para vocês verem que eu formei já há uns bons 30 e tantos anos atrás, quase 30 anos. Fiz um mestrado profissional em administração na Fundação Pedro Leopoldo, e aí eu comento já um primeiro ponto. Poxa, por que você não fez mestrado, você não fez especialização em engenharia ou em outra área? Eu escolhi a administração exatamente para poder ampliar o conhecimento, ampliar a área de atuação. Se a gente fica na engenharia, na verdade eu estou fechando o meu foco, né? Então estou me especializando em uma área da área que eu já me formei. A partir do momento que eu estou indo para uma outra área, uma área mais genérica, que é a área de administração, eu estou abrindo meu escopo. E é justamente uma área que a gente, na medida que a gente vai progredindo na carreira de engenheiro, a gente tende a alcançar cargos de gestão, de coordenação, que é o meu caso. Então, a administração, nesse caso, é sempre bem-vinda. Fiz também 2 especializações, 2 MBAs na área de economia, um pouco depois de formado, e foi muito legal, porque a economia é um curso muito importante, que te dá uma visão bem legal de como é que as coisas realmente são. A gente ouve muita besteira aí em relação à economia, como funciona a administração monetária, financeira. Esses cursos são excelentes para dar essa visão um pouco mais ampla. E eu comecei a fazer um curso de sistema de informação, isso em 2008. E não cheguei a completar o curso, na verdade, faltou só o TCC, porque na época eu recebi uma proposta de trabalho nos Estados Unidos, a proposta deu certo. Eu ia para lá, cheguei a ir lá na empresa, fazer entrevista, procurar lugar para morar, mas no final das contas eu acabei declinando por motivos pessoais e não fui, e ficou o TCC pendente aí até hoje. Mas eu sempre tive interesse pela área da informática, da computação, tanto é que eu me enveredei pelo curso de ciência de dados e acabei me envolvendo aqui com o GEA. Então, é um grupo bem legal que faz questão de ajudar e participar sempre aí quando possível. Tudo bem aí, turma? Tá todo mundo acompanhando? Algum comentário até agora? Então, vamos lá. É um pouco da minha experiência profissional, eu fiz uma linha do tempo. Aqui nós vamos explorar cada ponto aqui individualmente, mas eu comecei com 16 anos lá no Banco do Brasil, fui menor. Depois de formado, comecei uma trajetória profissional em algumas empresas aqui na região de Goiânia e Brasília. Depois voltei para São Paulo e entrei em empresas maiores. Aí a gente vai abordar cada um dessas experiências individualmente mais para frente aqui na apresentação. Aí um ponto que eu sempre coloco, principalmente para a turma que está começando, eu vejo muito esse tipo de dúvida. Meus filhos, né? Meus filhos têm 19, 22 anos, então eles estão começando agora na vida adulta, no mercado de trabalho, e eu coloco muito isso. Cara, onde a gente quer chegar? Né? Então a gente tem que ter sempre em mente alguns pontos. Primeiro, você tem que ter propósito. Cara, o que é importante para mim? Se você fizer as coisas sem propósito, parece chavão, lugar comum, não deixa de ser. Mas é legal, você tem que ter sempre sempre em mente aquilo que é realmente importante, o que é válido, o que você quer construir e deixar como marca. E aí, você tem que estabelecer um caminho e definir onde você quer chegar.
Mas para isso, você tem que oferecer alguma coisa. Você não simplesmente exige, pede, fala onde quer chegar, o que quer, você tem que também oferecer algo em troca, né? Um conhecimento, alguma coisa que realmente possa contribuir com o contexto onde você esteja inserido. E hoje eu vejo muito isso, né? A geração nova, muitas vezes, chega numa empresa querendo, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, trabalhar remoto. Fala, mas tá, mas o que você me oferece? Não, mas eu sou bom demais. Vai ver, o cara às vezes não tem tanto para oferecer. Essa é uma dificuldade que a gente tem no momento de contratação, tá? O negócio anda bem complicado. Quando a gente vai contratar algum profissional, a coisa não está fácil, não. Pode acreditar. E dentro desse caminho, dessa jornada, a gente tem riscos e sacrifícios, né? A gente tem que sempre abrir mão de algumas coisas, fazer escolhas, enfrentar alguns riscos. E aqui, né, como a gente está num grupo que envolve tecnologia, nunca é demais a gente citar. A gente tem que estar sempre atento às novas tecnologias. Está tudo mudando muito rápido e a gente precisa realmente ter consciência daquilo que está mudando, se atualizar e, de preferência, se colocar na frente da maioria para se estabelecer como um profissional de maior valor no mercado. Então, como eu disse, né, a gente tem que ter um propósito. O meu maior propósito hoje, como sempre foi, isso desde antes de ter efetivamente, é a minha família. Está aqui meus 2 filhos, o garoto de 22 e a mocinha de 19. Essa foto aqui a gente tirou lá no show do Paul McCartney, mês passado. Era um sonho que eu tinha, né? Eu sempre gostei de Beatles, de Paul McCartney, é o 4º show dele que eu vou, mas meu sonho era realmente poder levar eles no show. Cheguei a achar que não ia ter mais oportunidade e, enfim, deu certo. Mas cada um tem seu propósito, né? Alguns querem chegar aonde, né? Na questão da prosperidade financeira. O cara pensa muito na grana, quer ter o foco em ficar rico, em ganhar muito dinheiro. Tem gente que pensa em ser o the best, o melhor na sua área de atuação. Aí o melhor exemplo aqui é a Rebeca Andrade, que a gente coloca ela que, sem dúvida, é a melhor da atualidade, medalha de ouro. E para chegar lá, você precisa de enfrentar muito obstáculo, o caminho é sempre árduo, exige muito sacrifício e dedicação. Nem todos estão preparados para isso. E esse último aqui, que é mais o meu caso, é evitar o estresse, viver uma vida boa, sossegado e mantendo o suficiente para eu viver bem. Então, cada um tem sua maneira de viver, seu modo de ver as coisas, e essa é uma escolha pessoal, cara, desculpa. É uma escolha pessoal, cada um tem o seu, não existe certo e errado. Aqui eu só quero fazer um comentário, uma experiência pessoal também, que eu tinha um colega de faculdade e na época ele falava para mim, né? Pô, Zé, você é um cara que não tem ambição. Eu falei, como assim, porra, não tem ambição, né? Porque ele tinha, realmente, ele queria ser CEO, presidente de empresa, e ele tinha essa visão. Então ele olhou para mim e achava que eu não tinha. Eu falei, não, cara, não é que eu não tenho, minha ambição é diferente da sua, é só isso. A sua talvez seja mais lugar comum e para você eu sou estranho, um cara que quer viver uma vida mais tranquila. Isso há 30 anos, lá, tempo de faculdade. Aí hoje eu continuo muito amigo dele, um cara próximo, encontro com ele de vez em quando, e de fato hoje ele virou CEO de uma empresa da área aeroespacial, bem lida com alta tecnologia e um cara que de vez em quando até aparece na mídia, companheiro meu de boteco. E um dia lembrei, falei com ele, né, cara, você lembra aquela vez que você me falou, não tinha ambição? Cara, chegamos nós dois onde a gente queria. Você é CEO e eu tô levando a minha vida sem tanto estresse, vivendo o suficiente para mim. O preço que ele pagou foi meio alto, né? Ele, pô, tem problema de coração, um cara que a saúde dele é um pouco prejudicada. Mas são escolhas. Não julgo. E ele tá bem, tá feliz na situação que tá. Gente, todo mundo muito calado. Tá a impressão que eu tô falando sozinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí?
Eu tô com sono ainda. Tá, joia. Não, fica à vontade, tá, gente? Fazer comentário aqui é bate-papo, mesa de boteco, tá? Não, não é eu falando pra turma, não. É a gente sentado na roda aqui conversando. José, você falou que quando você estudou economia, você aprendeu muita coisa interessante, assim. É. O que seria essas coisas bem interessantes? Cara, a gente ouve muito, principalmente no noticiário, muito conceito econômico que, na verdade, não é bem aquilo. Você vê, por exemplo, taxa de juros. A gente ouve muito falar, o governo tem que abaixar a taxa de juros. A taxa de juros está muito alta, prejudica a economia. Sem dúvida, a taxa de juros está muito alta, prejudica a economia, isso é fato. Mas a taxa de juros, ela não sai da cartola, não é o cara do Banco Central, não é a reunião do Copom que junta lá e fala, pô, que legal, vamos aumentar a taxa de juros para 12%. Por quê? Porque eu acho legal. Nós vamos ganhar dinheiro com especulação. Cara, não é nada disso. Tudo tem um preço. Né? E a taxa de juros não deixa de ser um preço, é o preço do dinheiro. Se você precisa de capital, você precisa de dinheiro para tocar um negócio, você precisa de um empréstimo, você quer comprar um carro, uma casa, enfim, qualquer necessidade que você tenha de dinheiro, de financiamento que você não tem, você tem que ir no banco, você tem que pedir um empréstimo e nesse empréstimo vai pagar uma taxa de juros. O que é a taxa de juros? É o custo daquele dinheiro que você está pegando emprestado. Então, da mesma forma que, sei lá, um litro de água na beira do Amazonas tem um preço, no deserto do Saara tem outro, que aí tem uma questão de escassez, o dinheiro na economia, quando começa a ficar escasso, ele fica caro, o juro sobe. Então, você vê muitas vezes aí político falando, poxa, não, tem que abaixar o juro. Não é, cara. O juro é uma consequência, é um reflexo. Então, essa é uma das coisas interessantes. Você começa a ver que as coisas não... Tudo tem sua razão de ser. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento, aqui não estou criticando um ou outro, eu falo realmente questão de conceito. Você tem que ter ciência de que as coisas existem porque elas têm uma razão. E essa razão nem sempre é aquela explicação simplista que você pode ver, principalmente como economia. Economia é uma ciência, cara. Tem, obviamente, é uma ciência humana, então tem uma ciência social, tem aqueles que têm uma visão, tem aqueles que têm uma visão diversa da causa. Por exemplo, os keynesianos acham que o Estado é indutor de crescimento, gasto. Tem outros que acham que o Estado não tem dinheiro para nada, ele só tira dinheiro da economia de imposto. Então, o Estado, se para investir e fazer a economia crescer de um lado, é porque ele tirou de outro, isso não funciona. Então, são duas visões. Não estou nem entrando no mérito aqui do que eu acho, o que eu deixo de achar, mas assim, são visões divergentes que vale a pena discutir, são legais, mas tudo tem uma causa. Beleza? Então, acho que esclarecer um ponto aqui, sem me estender muito aqui, para a gente não perder muito o foco. Muito bem, galera. Continuando aqui, então. Aqui. Então tá, então vamos explorar um pouco mais a linha do tempo da minha experiência profissional. Então, como eu disse, eu comecei com 16 anos lá no Banco do Brasil, e, cara, isso foi muito bacana, porque realmente me abriu muito a mente, aprendi a lidar com essas questões de banco. Na época tinha talão de cheque, era muito formulário de abertura de conta, a gente trabalhava numa área de atendimento da agência central em Brasília, então era uma agência de muito movimento, e eram 4 horas só, não me atrapalhou a estudar, e eu lamento que hoje é difícil o jovem ter essa oportunidade de trabalhar em meio período e conhecer um pouco mais o mercado de trabalho, ter uma experiência mais adulta. Hoje parece que é desincentivado o menor a trabalhar. Minha filha, quando ela fez 18, ela estava louca para trabalhar antes, mas, cara, não consegue. O pessoal cria obstáculo, o próprio empregador, ele tem risco em empregar menor, então tem que ser em estágio, menor profissional, então tem uma série de exigências burocráticas que acaba atrapalhando. Isso tinha que mudar. Mas, enfim, eu trabalhei lá e aí fui office boy,
A gente fazia muito serviço de caixa, saque, depósito, cheque, pagar boleto, entrar em fila, arquivo de documentos. E quando a gente fala isso para o pessoal mais novo, é engraçado, porque isso não existe mais. A galera, eu falo para meus filhos, né? Falo, pô, a gente tinha que entrar em fila de banco e pagar boleto. Pô, como assim? Não tinha caixa eletrônico. Estava começando a ter. Na agência, na agência central de Brasília inteira, devia ter uns, sei lá, uns 2 ou 3. Ninguém sabia mexer e era bem limitado, né? Era basicamente para sacar dinheiro e tirar extrato. Eu não pagava conta, não fazia mais nada além do básico ali. E aí é interessante para falar como que as coisas mudaram desde lá. E olha que o banco é uma das áreas que mais evoluiu em tecnologia, em automação, que o Brasil, o pessoal mais novo, talvez não tenha tanto conhecimento disso, mas atravessou um período de inflação altíssima, as coisas quase que dobravam de preço de um mês para o outro. Na casa da minha mãe tem hoje é um armário onde ela guarda mantimento, compra, era um freezer vertical. Por quê? Você recebeu o salário, tinha que sair correndo no supermercado e comprar carne para o mês inteiro, porque senão, se deixasse para outra semana, já não dava mais, tinha tudo subir de preço. Mas, enfim, graças a Deus isso mudou, o Brasil evoluiu nesse sentido. Beleza, então, passei aqui para essa empresa Soldar, que é uma empresa aqui de Goiânia, era uma terceirizada, prestava serviço de manutenção em 2 fábricas de cimento em Brasília. Então, a gente foi para lá e fazia serviço de manutenção nos equipamentos da pedreira e da fábrica de cimento. Era um trabalho pesado, a gente tinha que trabalhar no campo, em pedreira, literalmente era um trabalho pedreira. Eu fiquei só 3 meses, não aguentei tanto tempo ali, mas foi muito importante para ver que as coisas não são tão fáceis, não são bonitinhas. É escritório, não é só escritório. Então ali tinha que ir na poeira, tinha que ir na lama, tinha detonação. Meu carro voltava todo cheio de pó de calcário, aquilo ali arrebenta tudo. Mas foi muito legal, foi almoçar em refeitório junto com o pessoal de obra. A gente tem que estar aberto para isso. Foi um período de bastante crescimento também. Então, daí fomos para a Trafo, que é um fabricante de transformadores que tinha aqui em Anápolis, no caminho para Brasília. E a empresa hoje, pelo menos a unidade aqui de Anápolis já fechou, ela tem sede lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito que ela continua funcionando lá. Eu trabalhei por 1 ano com a implantação do sistema da qualidade, ISO 9001, e tudo, cara, era feito no papel. De novo, né? Isso não existe mais. E foi legal, cara, porque me deu uma experiência também o seguinte: primeiro que era longe, eu tinha que ir lá todo dia, são 60 quilômetros aqui de casa. Eu morava aqui, né, onde minha mãe mora, ela não morava aqui ainda, mas eu morava já nesse apartamento. Então era 60 quilômetros de carro para ir e voltar todo dia. Tinha que revezar, tinha 2 colegas aí que a gente revezava para dividir o custo, mas mesmo assim, tinha que acordar às 5 horas da manhã para estar lá às 7. A gente sair daqui, tomar café, buscar os colegas e chegar e ir lá. Então, quer dizer, nada bem fácil, né? E aqui foi só o seguinte, aqui por falta de orientação, eu acabei saindo aqui no momento final da nossa certificação, então eu acabei não surfando na onda. Acabei arrumando um outro trabalho aqui mais próximo, né, que foi aqui na Raicar Veículos, que é a concessionária da Honda aqui em Goiânia, aqui bem próximo. E fui no Canto da Sereia, né, por era pertinho, já estava de saco cheio, tem que pegar a estrada todo dia. Então eu saí num momento que não foi adequado e fui para uma empresa que não foi legal. Também durei pouco tempo aqui. Ali, mas foi interessante, porque a gente fazia, né, o controle de atividades, catálogo em papel, tudo de peças, e fazia todo o controle de atividade de oficina. Então, eu era o gerente da área de serviço e peça. Só que ele era o seguinte, né, uma concessionária, uma empresa prestadora de serviço, basicamente, e o cara só queria saber, o dono da empresa só queria saber do lucro, né? Ele não estava
tão preocupado em investir, vamos dizer, na qualidade do serviço. A gente, por exemplo, tinha algumas requisições que eu fazia, né? Pô, pedir luva para mecânico, aí a gente teve resistência da direção, porque, pô, você está gastando dinheiro. Uma coisa que, para os olhos do cliente, é importante. O cara chega e olha, pô, mas o mecânico está trabalhando no meu carro de luva. Então, tinha essa visão conflitante, né? Que tinha alguns investimentos que eu acreditava que eram importantes e o pessoal não achava que ia impactar no caixa, sendo que, pô, R$ 3 de luva, eu não acho que ia dar um impacto tão violento no caixa assim. Enfim, acabei também não me adaptando e não fiquei também lá muito tempo. Passou um pouco, aí sim, fui para a Embraer, que é uma empresa de porte internacional, e lá eu fiquei por 14 anos. E ali sim, ali eu construí toda a minha carreira profissional como engenheiro. Trabalhei como suporte técnico e engenharia de manutenção. Então a gente definia intervalos de manutenção, as tarefas e os intervalos de manutenção para as aeronaves. Né? Trabalhei diretamente nos jatinhos, Phenom 100 e 300, que são os jatinhos menores, que, para quem talvez não saiba, o Phenom 100 hoje é o jato mais vendido no mundo. É um jatinho executivo de 4 lugares da Embraer, mais os 2 dos pilotos. Então, falando um pouco da parte de TI lá, a gente, na época, fazia o registro das atividades de suporte técnico em Lotus Notes, né? Eu usava o banco do Lotus Notes, não sei se todo mundo que conhece, ele era um banco hierarquizado, né? Você fazia por níveis. Era um banco legal, gostava, mas ainda era uma ferramenta um pouco tosca ali para o que a gente precisava fazer. Funcionava bem, mas era o recurso que tinha na época. Na verdade, quando eu entrei, mal a gente tinha computador e não tinha e-mail. Não era todo mundo que tinha e-mail, para vocês terem uma ideia. A gente foi popularizando o uso do e-mail a partir do meu segundo ano de trabalho lá. Os controles, o ERP da empresa era basicamente feito por mainframe, tudo em tela de texto, né? Tinha as telas de terminal espalhadas pela empresa, podia acessar pelo computador também. Mas era um sistema bastante interessante, ele te dava uma visão gerencial bacana, mas a interface era assim um pouquinho pior que a do SAP é hoje, para vocês terem uma ideia. Então o pessoal reclama de SAP aí, vocês tinham que enfrentar um mainframe ali para ver o que era bom. Um ponto alto lá foi o trabalho de geração de publicações técnicas, que o pessoal usa até hoje, XML, e é muito interessante. Eu trabalho com isso, eu consegui levar isso para o meu atual trabalho, a gente vai chegar lá, mas de uma forma bem mais simplificada, porque na Embraer a gente tem uma estrutura completa, lá uma área de desenvolvimento inteira para trabalhar só com desenvolvimento de XML. Então tem, sei lá, uma área que deve ter por volta de umas, sei lá, 60, 70 pessoas ali, só de pessoal de TI fechado para isso, fora os trabalhos terceirizados que o pessoal desenvolve. É um trabalho muito interessante nessa área, que o pessoal tem, dedicado a publicações. E a gente acompanhou também, né, o início de implementações de software de projeto, de CATIA, MATLAB, para fazer cálculo, principalmente cálculo aerodinâmico, estrutural, que é um cálculo bastante complexo. E com o tempo, lá nos jets, no avião 170, foi usado já o primeiro recurso de realidade virtual. Então, tinha a sala de... Foi uma das primeiras empresas que usou isso no Brasil. Foi destaque na época. Muito bacana mesmo. Sou muito grato à Embraer pelo que eu passei lá. E hoje eu estou na IDV, que é a antiga Iveco, Veículos de Defesa. É a mesma planta onde tem os caminhões, onde fabrica os caminhões Iveco, que todo mundo conhece, vê aí na estrada. Mas é uma área segregada ali para produzir os veículos blindados, os veículos de defesa. Hoje a gente produz o blindado Guarani 6x6, é um veículo de transporte de tropas e tem capacidade para 11 pessoas. Esse é produzido na fábrica, lá em Sete Lagoas.
E a gente agora também está começando com fornecimento de viatura 4x4 do Guaicurus, que é um Jeep, ele lembra o Hummer em alguns aspectos. Por enquanto está vindo importado da Itália, mas no futuro, em breve, vai ser produzido também na fábrica de Sete Lagoas. Então, é um produto muito interessante e hoje a gente está fornecendo para o Exército Brasileiro e já estamos exportando, fizemos fornecimento para as Filipinas, eu tive lá agora, mês passado, dar treinamento, alguns aqui acompanharam, e vale a pena conhecer esses blindados, que é um trabalho muito interessante da indústria nacional, não é todo mundo que conhece. E aí, focando um pouco na área de TI, que é o interesse de todos aqui, eu acredito, a gente tem o uso intensivo do SAP como RP corporativo, mas especificamente na área de serviço ao cliente, que é onde eu atuo, a gente usa o IBM Máximo para gestão de frota e gestão das atividades de assistência técnica. Então, a abertura de ordem de serviço, o consumo de estoque das nossas oficinas que a gente mantém nos quartéis, porque a gente tem, por contrato, estações de trabalho remoto, né? Monta oficinas de manutenção em alguns quartéis do Exército selecionados, que o Exército define que tem a nossa presença lá. Então, a gente tem equipe de campo residente em determinados quartéis, com toda a estrutura lá para fazer manutenção dos veículos daquela unidade, daquela região. Então, a gente tem por volta de 20 dessas oficinas remotas, e administrar isso é um desafio. Você tem que administrar as atividades que acontecem lá, as pessoas e os estoques. O sistema IBM Máximo nos auxilia nesse ponto. Então, a gente tem um sistema que ele é desvinculado do RP corporativo, que é usado em toda empresa, porque ele tem uma necessidade específica para a nossa área. Então, a gente adotou esse sistema separado. Para monitoramento de indicadores, a gente tem usado cada vez mais o Power BI e eu tenho algumas críticas ao uso do Power BI, porque o Power BI é excelente como visualização. Você consegue botar os dados ali, ele te gera várias visões, ele é sensacional para isso. Mas a gente ainda tem um que evoluir na comunicação, na fonte desses dados. Como que eu vou imputar esses dados no Power BI? Ainda é muito manual. A gente precisa desenvolver mais as formas de trazer isso de forma mais automatizada. Então, esse é dos meus desafios lá na empresa. A gente está quebrando a cabeça para pensar como fazer isso. É legal a gente ter um grupo que nem esse aqui do GEA, porque a gente conhece outras visões, do pessoal que entende mais dessa área, às vezes traz alguma novidade, traz alguma experiência que pode contribuir com a gente. Eu estou atuando nessa área do gestão de conhecimento, trabalhando com um pouco mais de foco nisso, estão reestruturando os processos e tentando trazer um viés mais informatizado da área, porque é uma empresa que tem muito ainda o DNA da indústria automobilística. E como a nossa cadência de produto ainda é muito baixa, nós produzimos do Guarani 60 viaturas por ano, diferente de uma Fiat, de uma GM que produz aí centenas, às vezes milhares de carros por dia, é uma outra aplicação. A gente tem que ter um outro enfoque, porque a visão é que tem processos que também talvez não vale tanto a pena automatizar. Não tem robô na nossa linha, não vale a pena. Então, o desafio é esse, a gente trabalhar lá na empresa. Hoje, o meu desafio especificamente é a gente estruturar melhor essa área de gestão de conhecimento. Algum comentário aí, galera? Vocês têm algum ponto para colocar? Sim, sempre bem-vindo, tá? Bom, então tá. Onde que a gente quer chegar? O que eu quero dizer aqui é uma mensagem principalmente para o pessoal que está começando, o pessoal mais novo. Tá? Você pode fazer um curso só por fazer. Isso aqui, eu tive esses dias lá em São Carlos, eu levei minha filha para conhecer. Ela, pai, quero fazer faculdade em São Carlos. Uma excelente cidade do interior de São Paulo. E falei, filha, você conhece lá? Você já foi lá? Comigo você nunca foi. Não, nunca fui não. Então vamos lá, vou te levar. Eu achei isso aqui pichado na parede
uma das unidades da universidade. E é legal, pô, você termina o TCC, você quer mais, pô, terminei, formei, mas e daí, né? E aí, lá na UFSCar mesmo, eu achei interessante, porque minha filha tinha um foco. Pai, quero ir na medicina. É aqui que eu vou estudar. Falei, então vai lá e tira uma foto na placa. Então, tenho incentivado bastante ela, eu coloco isso como exemplo de estabelecer o ponto onde quer chegar. Tomara, reza a Deus, porque ela consiga. Está fazendo Enem, amanhã ela está na prova de novo. É importante, gente, a gente está sempre atualizado, e quando eu falo, não é só em termos da tecnologia, né, da área que a gente está atuando. Então, eu costumo ler bastante, acompanhar alguns perfis, alguns que são não tão ligados à minha área de conhecimento, mas de conhecimento geral, de contexto, entender um pouco mais da situação econômica, política do Brasil e do mundo. E ter um pouco também de background do entendimento por que a gente está hoje o Brasil e o mundo estão onde estão hoje. Isso é legal, a gente saber de onde a gente veio para saber onde a gente vai chegar. Então, tem alguns caras que eu sigo e, se me permite, eu vou colocar aqui uma recomendação, se puderem seguir, eu acho que vale a pena. O Canitz, ele é um cara que é um administrador bem conhecido, ele fez prêmios, né, de maiores, melhores da Exame. Então, é um cara que eu gosto um pensador que eu gosto de acompanhar as postagens dele em LinkedIn, rede social, eu acho muito interessante. O Anderson Correia foi reitor do ITA, e hoje ele é diretor do IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, um cara que traz uma visão muito interessante de como está o atual estágio tecnológico do Brasil, meio acadêmico. O curso de engenharia hoje está sendo muito pouco procurado pelos estudantes, né? Eu observo isso pela turma da minha filha. Na minha época, a disputa para o curso de engenharia era muito alta. Quando eu fiz o Unicamp, era mais de 30 por vaga, hoje está menos de 10. E isso para o Brasil é preocupante, porque a gente está se comprometendo o futuro do desenvolvimento tecnológico no Brasil, que a partir do momento que a gente tem menos desenvolvimento nessa área de engenharia, a gente tende a ficar para trás na tecnologia, né, em áreas tecnológicas. A computação ainda tem uma procura maior por causa dos salários, né, que está sendo bem pago. Então, em relação a outras áreas, tá, gente? Não quer dizer que está sendo muito bem pago, não. Mas para quem forma em outras áreas aí, realmente a situação está bastante complicada. A TI hoje ainda está com uma perspectiva um pouquinho melhor do que o geral. O Lawrence Wong, ele é presidente, primeiro-ministro, não sei agora exatamente, de Singapura. E ele posta na rede social, principalmente no LinkedIn, alguns pensamentos muito interessantes. É um cara que, pô, ele voa de avião de carreira, fala algumas coisas sobre política, economia, mas é bastante informal e é bom para a gente entender por que Singapura é a potência que é hoje. Eu acho legal também, eu gosto de acompanhar esse cara. Um paizinho que, pô, uma cidade, uma ilha que não tem recurso nenhum e virou uma potência econômica mundial. E alguns livros, né, eu coloco o Schumpeter, que eu acho bastante bacana, porque ele é o teórico que explica a destruição criativa que leva ao desenvolvimento tecnológico, né? Você romper com o paradigma tecnológico do passado para desenvolver um novo e ter um salto econômico, social, financeiro, enfim. Por exemplo, né, todo o impacto que tem você introduzir uma inovação tecnológica. Então, ele é considerado o pai da inovação. Quem se interessa por essa área de inovação, eu recomendo fortemente a leitura desse cara. Laurentino Gomes também, um cara que os livros são fantásticos, cara. É uma aula de história. Ele tem esses 3 livros, que é o 1808, 1822 e 1899. Fala sobre a vinda da família real de Portugal para o Brasil, em 1808, o processo de independência, em 1822, e a proclamação da República, em 1899. Vai ter feriado aí essa semana, 15 de novembro.
E é realmente uma aula. O cara coloca de maneira bem informal alguns aspectos históricos, uns fatos que ocorreram naquela época e que explicam muita coisa do Brasil de hoje. Né? A família real veio de Portugal para o Brasil fugida do Napoleão, da guerra lá na Europa, e veio para o Rio, trouxe a corte inteira, e o Brasil tinha uma riqueza muito grande, vindo do ouro de Minas, e então estava fácil, a gastança era absurda, e isso plantou a sementinha da cultura que nós temos hoje aí, de governo gastar, de elite, pessoas de elite aí acharem que podem gastar à torta e à direita aí. E o von Mises, que é a parte de economia, né, traz uma visão sobre liberalismo econômico. Eu já li bastante também sobre a parte antagônica, né, a parte principalmente do Marx, né, das visões, e eu acho interessante para a gente fazer um contraponto. Então, eu acho legal essas leituras, se vocês me permitem recomendar, eu acho que vale a pena. Turma, no mais, eu deixo aqui uma mensagem final, né, que daqui a 5 anos você vai ser o resultado das pessoas com quem você conviveu, do conhecimento que você buscou, das experiências, das atitudes que você tomou. Na verdade, hoje você é tudo isso baseado naquilo que você viveu no passado, mas pode continuar plantando no futuro, dar um direcionamento desde agora. Então, deixo essa frase aqui para a gente fazer uma reflexão. Então, moçada, o que eu tinha para hoje era isso. Estou deixando aí meus contatos, tá? Tem o meu LinkedIn, o QR Code aí para quem quiser acessar direto. Meu telefone também, quiser me acrescentar, me chamar no particular, sintam-se convidados, tá? Fica à vontade. E estou aqui à disposição para a gente continuar o bate-papo aqui agora ou em outra oportunidade. Igor, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e espero poder contribuir, continuar contribuindo sempre aí com GEA, tudo que for possível. Muito bom, bacana demais. Pessoal, perguntas aí? Aproveita e toma que tá aí. Vou deixar um pouco aqui o QR Code aqui, quem quiser tirar um. Opa, José. Oi. Tudo bom? Beleza. Cara, muito obrigado pela sua apresentação. É bem interessante, assim. Eu mudei de área e estou começando agora na área de TI. Uhum. E algumas dessas áreas que você colocou na sua trajetória profissional me chamam muita atenção. Uhum. A primeira delas é a questão de gestão de conhecimento, que é algo que eu nunca tinha ouvido falar. Então, a princípio, eu gostaria que você descrevesse melhor o que é a gestão de conhecimento nesse sentido, né? O que seria esse fazer, gerir o conhecimento? E eu só tenho um comentário a falar sobre a situação dos engenheiros, enfim, pelo fato de prestar vestibular há muito tempo e, enfim, eu não acho que eu venha terminar de estudar, terminar minha formação agora, segunda graduação, então eu acompanho o vestibular. Uhum. Mas uma coisa que eu queria pontuar para te deixar mais tranquilo é que, embora realmente a relação candidato-vaga dos cursos de engenharia ela diminua, né? A nota de corte é alta. Então, assim, a qualidade das pessoas que eventualmente ingressam nesses cursos, eventualmente não, né? Mas que de fato ingressam nesses cursos concorridos na UFSCar, na Unicamp, na USP, ainda é muito boa, né? Então, assim, os centros de excelência no Brasil, assim, eu vejo, assim, pelo menos esse é um diagnóstico, eu não tenho nem se compara a minha experiência com a sua nesse sentido, mas eu ainda acho que a gente forma pessoal muito, muito, muito bom, assim, a universidade no Brasil, ela é muito um centro de excelência, são centros de excelências mesmo, esses lugares.
Mas, enfim, são só essas duas coisas que eu tenho para falar e te agradecer demais pela tua apresentação. Muito bom. Não, legal. Eu que agradeço, viu, Felipe? Você tem quantos anos, cara? Desculpa perguntar. Eu tenho 34. 34. Então tá. Então você não tá tão no comecinho assim. Mas vamos lá. Então, primeiro, vamos tratar da gestão de conhecimento, o ponto que você colocou aí. O que é? É basicamente o seguinte: hoje a gente vive enterrado numa montanha de dados. A gente consegue gerar dados de tudo que é jeito, de tudo que é lugar, e o pessoal que está aqui no GEA tem essa visão de que, pô, a gente tem uma montanha de dados, mas até que ponto a gente consegue tirar informação útil desses dados? Então, o primeiro ponto, a gente precisa pegar esses dados, transformar isso em informação útil e gerar conhecimento com aquilo. Então, dados, informação e conhecimento são três coisas diferentes que as pessoas tendem a confundir. Você pode ter 1 trilhão de dados e dali você não tem nenhuma informação. E daí a importância daquilo que a gente estuda aqui no GEA, a gente fazer essas análises de dados, que a gente tanto trabalha com elas, para poder justamente tirar daquilo ali uma tendência, tirar uma informação, alguma coisa que a gente consiga trabalhar com ela. E daquilo ali, você gerar efetivamente um conhecimento que vai se transformar num diferencial competitivo para você ou para a organização que você trabalha. E o que a gente observa é isso. Por exemplo, ali na empresa, a gente ainda tem muito o que desenvolver ainda nessa parte. A gente gera muito dado, mas não trabalha ainda com todo o potencial de dados que pode, de informação que a gente pode trabalhar. Então, das missões é essa. E garantir também o conhecimento de forma que por exemplo, o Zé Eduardo está aqui, trabalha lá, e amanhã ele sai da empresa. O conhecimento estava onde? Está tudo na cabeça dele? Não, isso tem que estar, de alguma forma, registrado e disponível para quem for trabalhar no meu lugar. Senão não adianta, eu posso gerar dados, posso gerar informação, mas se eu não tiver a gestão disso, carregar comigo, para a organização não vai fazer sentido. Então a gestão é basicamente nesse ponto, a gente gerar as informações e preservar, transformar isso de forma que isso possa ser disseminado, transmitido a todos os interessados. E aí, Felipe, enquanto a questão do curso de engenharia, é bom a gente saber isso, né? Lá em São Carlos mesmo, eu tive a oportunidade, enquanto eu fui lá com a minha filha, a gente visitar, ver a turma do Baja, da USP, a gente visitou o laboratório lá, muito legal. Então, é bom a gente ver que tem ainda centros de excelência que estão segurando a barra nesse ponto. Mas uma coisa é fato, cara, a disseminação de muita instituição, né, abriu muito curso em muito lugar, e o mercado não comporta, às vezes, tanto engenheiro, dependendo do lugar, e muitas vezes também com a formação deficiente, uma formação que não atende a demanda do mercado. Então, eu vejo isso, porque eu estando lá no interior de Minas, que é um lugar onde não é todo mundo que quer ir trabalhar, ele não é atrativo em termos de região, de lugar, assim, é difícil você tirar alguém de uma região, por exemplo, de São Carlos, né, que é uma cidade de primeiríssima linha, e trabalhar em Sete Lagoas, uma cidade que não tem tanto desenvolvimento que nem o interior de São Paulo. Então, a gente acaba tendo que contar um pouco com a mão de obra local ou da região. Mesmo o pessoal de Belo Horizonte não se empolga muito em ir para lá, não, que é mais próximo. E a gente percebe a questão da formação insuficiente em alguns pontos. Às vezes tem gente boa que está ali correndo atrás, mas o curso não deu toda aquela estrutura, aquele grau de conhecimento que está sendo demandado da indústria, ou o cara realmente, talvez não é a praia dele, aquilo ali, né? Então, talvez um curso mais puxado ele não fosse aguentar, acabou entrando num curso mais modesto e acabou se formando, acaba que é engenheiro do mesmo jeito, e aí acaba tendo um reflexo, né? Isso aqui eu não quero colocar um preconceito contra ninguém de forma nenhuma, mas o que eu falo é que acaba gerando um volume de mão de obra com uma qualificação aquém daquilo que o mercado exige, e o mercado acaba absorvendo isso por um salário menor, né, por uma remuneração menor, e abaixa o
o volume salarial como um todo. É claro que tem exceções, existem empresas que investem mais em mão de obra, em conhecimento de primeira linha e pagam por isso, mas o que se vê, de forma geral, é que o mercado salarial para engenharia, assim como em outras áreas, de forma geral, tá bastante complicado. Isso desincentiva, muitas vezes, a turma a vir para esse lado. Faz um curso sacrificante, que é puxado, para depois ganhar um salário que, cara, talvez não compense o esforço, a dedicação, muitas vezes até o custo da mensalidade que o cara pagou. Infelizmente, é a real. E aí, turma, mais algum ponto? Sabe, Zé, uma coisa que você falou aí me lembrou uma frase que eu vi lá no meu iniciozinho. Sei lá onde eu ouvi esse negócio, mas eu sei como mote. Que é o seguinte: se você quer saber se o que você está fazendo é certo ou errado, olha quem faz a mesma coisa que você com 10 anos a mais. É bem isso. Então, Mas assim, aí isso hoje é uma meia-verdade, cara, porque em 10 anos a coisa muda tanto, está mudando tão rápido que talvez isso não seja parâmetro, principalmente na área de TI. Pois é. Não, quando eu decidi fazer engenharia, foi porque de fato eu tava vendo. No fundo aqui, tava vendo pequenininho aqui, que ela não vai conversar também. Não, sem problema, tá? Tamo junto. Eu decidi fazer engenharia, foi por justamente ver família, primo meus tal, que fizeram engenharia, tava dando muito certo, muito felizes, muito realizados. Eu falei, o que é isso pra mim? E aí eu segui. Cheguei, de fato, me apaixonei e tudo mais. Quando chegou na hora de entrar no mercado, que eu fui fazer meu estágio, eu comecei a ver, de fato, a rotina dos engenheiros, já com muito tempo de mercado, já há muito tempo lá na Gerdau. E eu falei assim, cara, eu não quero saber de mim. E olha, eu tive o privilégio de trabalhar, talvez, na única empresa que faz, de fato, engenharia no Brasil, que é a Embraer. Que desenvolve um projeto extremamente complexo, que é de uma aeronave do zero. Faz todos os cálculos, estrutural, aerodinâmico, elétrico, hidráulico, enfim, faz tudo. Toda a engenharia está aqui dentro. E é claro que a gente não tem tecnologia para desenvolver todos os sistemas, fabricar, por exemplo, motores, a gente tem que comprar fora, a parte aviônica, né, que é a eletrônica de bordo, é tudo importado. Mas a especificação, o desenho do sistema, é todo feito aqui, projeto, é tudo que é engenharia nacional, cara, é de primeiríssima linha. Tanto é que a Boeing está vindo buscar aqui. Lá fora não tem do mesmo nível que a gente tem aqui, pode acreditar. Sim. Não, e foi justamente nisso que eu me encontrei na área acadêmica. Eu falei assim, olha, eu comecei a olhar os meus professores e alguns poucos lá e ver como ideal de vida, de qualidade de vida, de realização. Isso. E isso para mim faz sentido. Para muita pessoa não vai fazer. Muitos de vocês não vão concordar comigo, vão achar que é outra coisa. Mas para mim fez muito sentido. E era uma vida que eu queria ter. Então hoje eu moro numa cidade com menos de 10 mil habitantes, tranquilo. Na minha rua passa 2 carros por dia. E aí? E isso eu não teria em lugar nenhum. Pois é, hoje, eu particularmente, as coisas mudam com o tempo, né? Eu já estou pendendo mais para essa área. Nunca quis seguir, mas eu estou olhando com outros olhos. Vejo como perspectiva de futuro, porque não é porque a gente tem 50 anos que a gente vai abdicar de ter plano para o futuro. Tem gente que encosta, eu não, eu tô cheio de gás ainda, quero fazer muita coisa. Mas é desse jeito. Então, assim, e essa é uma das ideias que eu tenho, que eu trouxe essa ideia da conversa GEA, para justamente trazer pessoas diferentes, porque às vezes a sua história vai fazer sentido para uma pessoa. Para 99, não. Para uma, sim. Não, mas vai ser tipo, cara, já tá valendo, já plantou a semente. Muito legal, cara. E é isso.
Eu diria até assim, se não fizer para nenhum aqui, mas que fizer para alguém que você conheça e você poder transmitir isso depois, também já vale. Sim, O conhecimento nunca é sim. perdido. Mas eu de coração, espero que a turma aqui tenha aproveitado e que tenha, vamos dizer, extraído alguma coisa, tenha conseguido tirar alguma coisa de legal aí de tudo isso que eu falei e algumas coisas que eu vivi aqui que eu tenha colocado para vocês. E outro assunto bem comentado também, só para dar um pitaco, a questão dos cursos de engenharia. Já tenho 2 anos que eu estou dando aula no curso de graduação da Unicamp, Engenharia Mecânica. Ah, você tá lá na graduação, na Engenharia Mecânica do Unicamp? Tô. Que legal. Eu faço virtual, mas tô lá. Não sabia, não. Pô, que bacana. Então, E tá tô dando aula pros lecionando, bichos, então. tô dando aula de vibrações mecânicas. Você tá maluco. Não sei se é do seu tempo, eu sou Alberto Serpa. Não me é estranho, eu não tive aula com ele, não. Meu professor de vibrações na época foi o Rodimar Cardinale. Nessa adiante. É dessa época aí. Mas enfim. A grande dificuldade que eu vejo do pessoal, tá, é realmente a falta de base escolar. Tá? O pessoal chega a fazer engenharia e falta conhecimento básico de função, cara. Bem pontuado. Uma coisa absurda. E noção espacial. Visualização 3D. Antigamente tinha muito da aula de desenho técnico na mão, né? Que hoje acabou, infelizmente. Quando acabou isso, o pessoal perdeu a noção de espaço. Cara, eu sofri muito de desenho, viu? Não pela noção espacial, mas pela inabilidade que eu tenho de desenhar uma linha reta na régua. Mas, sou um retardado. Eu estava até conversando com pessoas aqui. É o seguinte, quando acabou a aula de desenho na mão, no semestre seguinte, percentual de aprovado em dinâmica caiu. O pessoal perdeu a noção espacial. Então você não conseguia mais imaginar aqueles corpos no espaço mexendo. Aquela coisa que você tinha que pensar. Então a pessoa está indo muito simplesmente fazer o curso e ir embora, sabe? Sem essa questão de estudar coisa por fora, estudar coisa a mais. Sei. O fato de fazer uma iniciação científica, escrever um artigo, projeto de extensão, projeto de competição. Lamentável. Tá faltando, tá ficando. E no final você acaba com o diploma que todo mundo tem. Pois é. E na hora de ir para o mercado, a empresa, muitas vezes, não observa isso. Ela vai olhar, sei lá, experiência profissional que você possa vir a ter, o salário que você pode ganhar menos. E não, esse cara aqui é muito bom, é muito caro, não quero. Não vale a pena. Ou é muito bom, vai sair logo. Eu já vi muito isso. A empresa faz isso. Coisa, né? Então, a gente entende, lamenta por um ponto, mas por outro lado, a gente precisa entender também que a empresa tem um controle de custo e ainda olha muito para esse lado, para o lado do custo. Não consegue, às vezes, avaliar o ganho que pode ter com um cara melhor qualificado. Enfim, é uma briga que eu tenho lá, isso aí. Mas aí, gente, e aí, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita aí. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Diga aí. Então, desculpa por chegar atrasado, né? E é legal ouvir, Igor, essa tua pontuação aí sobre o desenho, né? Que, para mim, também chama muita atenção mesmo, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia, né? Do entender o que é o desenho, né? E a gente, eu também sou bem da antiga, né? A gente aprendeu muito a usar régua e compasso, né? Para fazer desenho no papel, né? Porque depois a nossa mente automaticamente ela age como se estivesse usando os instrumentos, né? E aí, quando tem que fazer sem ter régua e compasso, o desenho fica mais legível, né? E realmente isso dá pra gente essa noção, né, de espacial que tu falou, que também eu vejo que é um problema grave, né? Até na hora da pessoa se posicionar, né? Você tá dentro de um prédio, tu pergunta por onde tu entrou,
Às vezes a pessoa também aponta para o lado errado, mas enfim, isso realmente me chamou a atenção que é uma verdade. Eu sou o Edir, então, me apresentar um pouco aqui, né? Eu moro aqui na região da Grande Porto Alegre e também atuei bastante como professor de engenharia mecânica aqui na PUC. E eu também conheci, eu estou vendo que vocês então vêm, a maioria da Unicamp, né? Eu tive o privilégio de conhecer o professor Spin, e ele era da área de engenharia metalúrgica, ele trabalhava com solidificação na Unicamp, possivelmente. E o Spin? Spin, e o Carlos Alexandre também, que veio trabalhar aqui, acho que eles trabalhavam junto, né? Não sou do E, meu tempo. eu estou falando assim há bastante tempo atrás mesmo, acho que é lá em 2001, mais ou menos, quando ele veio aqui para a URGS, né? A Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sim, Sul. sim. Mas eu fiz questão de estar aqui e eu, infelizmente, não consegui estar desde o início da tua apresentação, José Eduardo, peço desculpa, né? Sem problema, você é bem-vindo. Mas eu queria entender um pouquinho melhor o que tu tinha para falar sobre pós-venda, né? E eu estou vendo que hoje o pessoal está chamando de CS, né? E que é o sucesso do cliente, né? O que para ti representaria o sucesso do cliente? Chamar pós-venda como sucesso do cliente, essa mudança, né? Uhum. Inclusive lá na empresa a gente já mudou. Eu coloquei pós-venda aqui, mas a gente já mudou nessa nomenclatura. Eu coloquei aqui mais para facilitar o entendimento, mas hoje lá a gente oficialmente é CS, Customer Services, né? Não é nem sucesso do cliente. Embora hoje o nosso cliente seja basicamente só um, que é o Exército Brasileiro. A gente está começando a abrir a atuação para mercado internacional e está se estruturando para prestar suporte para o cliente estrangeiro. Mas, até então, nossa estrutura hoje é toda voltada para o atendimento das demandas do EB, né, do Exército Brasileiro. Mas assim, mas não é só na operação, né? Eu imagino que pós-venda geralmente acaba envolvendo muito manutenção. Não, principalmente manutenção, porque a nossa operação hoje, ela é o seguinte, tem um contrato de suporte logístico do Exército que a gente assegura a manutenção das viaturas por 3 anos, depois da entrada em operação de cada um. Então, a gente monta a estrutura realmente nas organizações militares, né, nas OMs, que a gente chama, nos quartéis, e monta uma oficina, desloca o técnico para lá, ele mora naquela cidade, e às vezes tem mais de um, e ele presta toda a assistência para aquelas viaturas daquela OM e daquela região. Aí no sul é onde a gente mais tem. A maior frota de blindados da viatura Guarani que tem hoje no Brasil é aí na região do sul. É usado muito para o patrulhamento da fronteira, né? Que é a fronteira terrestre, aí, que é bastante extensa. Alguns estão sendo deslocados para Roraima, agora por causa do Maduro, lá, fazendo movimentação na fronteira, na Venezuela, querendo invadir Guiana, aquela história toda. Mato Grosso do Sul também temos alguns. Mas a estrutura, de fato, é essa. A gente tem uma estrutura de campo montada lá e presta assistência direto nas viaturas do cliente, ali mesmo. Eu acho que no caso específico, né, com que tu lidas, né, tem que de fato acontecer a chamada manutenção autônoma, né? Realmente a pessoa que é o operador tem que também compreender de como isola a falha e resolve o problema mas aí vai depender muito que venha a acontecer, né? Depois vai depender muito do nível de manutenção, porque o Exército é bem estratificado. Então tem vamos dizer, a tropa embarcada consegue fazer uma manutenção bem básica ali, de verificação visual, alguma coisa bem nível básico. No próprio quartel, tem os mecânicos de primeiro nível, a gente fala que tem capacitação para fazer uma manutenção de nível um pouco mais alto. Trocar um filtro, trocar um pneu, fazer uma coisa um pouco mais aprofundada. E aí, para manutenções de nível mais alto, tem que deslocar a viatura de unidade, levar para uma unidade específica de manutenção, um batalhão logístico ou com parte de manutenção. Eu imaginei que haveria um preparo, nem que fosse em momentos de simulação, né? De que, poxa, foi para a guerra, e aí? A pessoa tem que se virar. A princípio não era para acontecer falha, né? Quando vai para a guerra, mas se acontecer... Mas acontece, mas a pessoa que está operando tem que saber.
Então, não. Existem batalhões específicos de manutenção. E aí, no caso de conflito, eles são deslocados lá para o campo de batalha. Eles não vão ficar na linha de frente, vão ficar um pouco recuados, mas em caso de necessidade de manutenção, ou se a viatura tiver algum dano aí na operação, ela é recuada para o batalhão da manutenção para fazer o reparo necessário. E aí não é tanto o operador da viatura, ele não vai ter condição de fazer isso. É realmente coisa bem básica mesmo, é o suficiente para sair da situação de risco e recuar até o batalhão. Perfeito, entendi. Obrigado. Eu acho que fica no YouTube, Igor, para depois eu poder pegar o começo da Fica assim. fala do José. Tá, Fica assim. Fica. Obrigado. Obrigado, José. Zé fica famoso aí com youtuber. Virar influencer agora. Imagina. Influencer eu não digo não, mas que eu gostaria tá sempre compartilhando alguma experiência, de repente orientar a turminha que está começando. Cara, para mim é um prazer, é um propósito que eu tenho e eu queria me colocar aqui à disposição. O pessoal que quiser pode ficar à vontade, eu acho realmente bacana. Estou aberto aí a gente bater um papo depois, se precisar tiver alguma dúvida, compartilhar alguma experiência, é só procurar. Zé, muito obrigado. Tem que só agradecer, que oportunidade fantástica. Ter um profissional como você no nosso grupo é uma coisa muito enriquecedora pra gente. Bater um papo desse. Não é todo dia que a gente consegue. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição, pelos projetos que a gente tá junto aí, pela amizade que a gente tá fazendo. Tá, tô devendo aí um projeto aí, mas não tô esquecendo, não. A gente vai dedicar um pouco mais com afinco aí agora para frente. Quem sabe agora no fim do ano, é porque está menos demandando no trabalho, a gente consegue aprofundar mais nisso aí. Fantástico. Não, conta com o Jé, estamos aqui para ajudar todo mundo. Positivo, igualmente aqui. Aquele abraço. Gente, bom dia para todo mundo, bom sábado, bom fim de semana. Muito obrigado por ter levantado cedo aí para acompanhar com a gente aqui. E é isso. Bom sábado para todos, bom fim de semana. Obrigado. Tudo é bom final de semana. Abraço, muito obrigado. Viu? Abraço, pessoal.